Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os irmãos. Amém. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 30. Irmãos, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Vamos repetir? Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Só vocês. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Só os homens. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Só as mulheres. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Como oração, irmãos, põe a mão no seu peito, repita. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Amém. Verso 14 ao 30. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o aqui também, na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. A nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando, expulsaram-no da cidade, e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-lhes. Mais uma vez: Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Mais uma vez. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Amém. Irmãos, os versículos 14 e 15 servem de introdução para narrar o que vem logo depois. O quê? Jesus pregando e sendo rejeitado em Nazaré da Galileia. De cara, nos impressiona como o Espírito Santo estava sempre ativo na vida de Jesus. Por exemplo, no nascimento de Jesus, na sua concepção, o Espírito Santo estava lá. No batismo de Jesus, o Espírito Santo
estava lá. Na tentação de Jesus, quando Jesus foi enviado ao deserto, o Espírito Santo estava lá. E agora que Jesus dá início ao seu ministério público, nós encontramos a presença do Espírito Santo. E é fato, irmãos, que Jesus retorna da tentação do deserto, mais poderoso ainda. Olha o que diz aí, no verso de número 14. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia. Jesus, depois de ser duramente tentado pelo diabo, venceu o diabo, e diz a palavra de Deus, que ele não só voltou, mas ele voltou cheio do poder do Espírito Santo. Outra coisa também, digno de nota, antes de nós entrarmos na exposição do texto, é como Deus trabalha. É interessante que o Espírito Santo envia João Batista para o deserto, e o mesmo Espírito Santo traz Jesus do deserto para a sociedade humana para pregar o Evangelho. Isso mostra uma verdade gloriosa, que o Espírito Santo, ele faz o que lhe apraz. Deus faz aquilo que lhe apraz. O Espírito sopra aonde quer. Não somos nós que temos a agenda de Deus. É Deus que tem a agenda do seu povo. É interessante mesmo, irmãos, que o Espírito Santo isolou Jesus por 40 dias. Agora, o Espírito Santo conduz Jesus para pregar para o mesmo povo. Agora, irmãos, depois que nós vimos esse cenário, Jesus chega na região da Galileia. Jesus nasceu em Belém, mas Jesus foi criado na região da Galileia, a região mais estigmatizada da Palestina. Por quê? Porque recebia influência de todas aquelas nações pagãs que viviam em torno dela. Por isso o nome Galileia dos Gentios, porque era circundada por povos não judeus. E assim, os galileus eram expostos à influência das religiões dos pagãos. E diz a palavra de Deus que Jesus retorna para lá. E Jesus é extremamente bem recebido. Primeiro, por causa da sua fama, irmãos. Diz aí no verso 14, que a sua fama correu toda a circunvizinhança, ou seja, todas as cidades em volta ouviram a respeito do ministério de Jesus. Segundo, diz a palavra de Deus aí, que Jesus foi muito bem recebido no início. Diz aí no verso 15, sendo glorificado por todos. Então, Jesus retorna à região da Galileia. Ele é muito bem recebido, primeiro, por causa dos milagres que ele realizava. Segundo, por causa da sua fama. Aí, irmãos, Jesus retorna para a sua cidade, na qual ele fora criado, Cafarnaum. E diz a palavra de Deus que Jesus entra no templo. Que fato interessante aqui, irmãos. Olha o que diz o verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou Jesus no sábado, na sinagoga, preste atenção aí, segundo o seu costume. Jesus tinha o costume de ir na igreja, irmãos. Hoje eu vejo as pessoas que dizem o seguinte: eu não vou na igreja não, porque todos os crentes são hipócritas. Eu não vou na igreja não, porque a igreja está corrompida. Mais corrompida do que nos dias de Jesus, não, irmãos. E Jesus ia na igreja, e diz o texto, segundo o seu costume.
Não só ele, mas sua mãe e seus irmãos frequentavam o templo. Jesus não questionava o sistema religioso para ir ao templo. Ele questionava o sistema religioso, mas ia ao templo. Congregar não é uma opção do crente, é um mandamento de Deus. É onde nós estudamos a palavra de Deus, é onde nós buscamos alimento para a nossa alma, é onde nós comungamos uns com os outros. Tem que ser um deleite e não um peso na nossa vida. Segunda coisa, irmãos, Jesus faz aquilo que todos os pastores deveriam fazer. Diz o texto que Jesus recebe a palavra, abre a palavra, e os passos de Jesus aqui são extraordinários. Primeiro, diz o texto que Jesus toma a palavra de Deus. Verso 17: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Primeiro, Jesus pega a palavra. Segundo, Jesus lê a palavra. Olha o verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Jesus pega a palavra, Jesus lê a palavra, e diz aqui que Jesus prega a palavra. Diz aí no verso 21, então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Toma a palavra, lê a palavra, prega a palavra. Agora Jesus aplica a palavra. Olha comigo aí. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Depois que Jesus aplicou a palavra, nós temos, irmãos, as reações. Primeiro, a sua pessoa. Primeiro, não é este o filho de José? Perceberam, irmãos? Eles passaram a questionar a pessoa de Jesus. Segundo, eles passaram a questionar o ministério de Jesus. E aqui eu queria abrir um parêntese. Irmãos, quando Jesus falar ao seu coração, não questione a pessoa de Jesus e nem o ministério de Jesus. Ora, o que Jesus acabara de pregar, antes de começar a fazer a aplicação da sua pregação. Primeiro, Jesus leu o texto e depois ele disse: olha, hoje se cumpriu a palavra da Escritura. Que palavra é essa? Primeiro, que Jesus veio para evangelizar os pobres. A palavra evangelizar significa trazer as boas novas. Irmãos, pobres aqui no texto não são apenas aqueles que são desprovidos de dinheiro. Pobre aqui no texto são todos aqueles que reconhecem que diante de Deus não tem nada a oferecer. Quando Jesus começa o sermão do monte, bem-aventurados os humildes, ou bem-aventurados os pobres, ali não é pobre financeiramente, é pobre de espírito. Se você pegar aquela palavrinha ali no original, é um pobre que não tem absolutamente nada. Porque existem pessoas pobres que conseguem fazer uma alimentação por dia. Tem pessoas pobres que conseguem pelo menos tomar um cafezinho, comer um pão durante o dia. Mas a palavra no original lá é um sujeito que não tem absolutamente nada. Se ele não receber, ele morre. A mesma ideia aqui, irmãos, é que o ministério de Jesus é de nos levar a reconhecer a nossa total falência espiritual
e corrermos desesperadamente e a pegar a riqueza da sua graça. Isso significa evangelizar os pobres. Nesse sentido, irmãos, todos nós aqui que já recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós reconhecemos que somos pobres, que estamos falidos diante de Deus, que desesperadamente nós carecíamos da graça dEle, da bondade dEle, da misericórdia dEle. Segunda coisa que Jesus falou a respeito de si mesmo durante a pregação, que Ele veio proclamar libertação aos cativos. Todo ser humano não convertido, ele está preso, ele está algemado espiritualmente. Ele tem o diabo como seu patrono. Irmãos, às vezes a gente ouve algumas coisas ditas pelos pagãos e a gente acha que os pagãos falaram besteira. Não falaram, não. Quando? É lógico que eles falaram em tom de ironia, mas eles falaram a verdade. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Jesus não poderia salvar a si mesmo, irmãos. Sabe por quê? Se Jesus salvasse a si mesmo, Ele condenaria todos nós. Irmãos, todos aqueles não convertidos, a Bíblia diz que são escravos, que estão mortos em seus delitos e pecados, e não são filhos de Deus, são filhos da ira. Terceiro, irmãos, diz aqui o texto, que Jesus veio para restaurar a vista aos cegos. Irmãos, Jesus não curou apenas cegos físicos, para verem a beleza, as maravilhas da criação. Ele abriu os nossos olhos espirituais para que nós pudéssemos ver a maravilha da nova criação. Irmãos, Ele é a luz do mundo. Ele veio para contrapor as obras do diabo, porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. É Jesus e mais ninguém que pode dar luz para iluminar o homem. É impressionante, se chegar um cego aqui na nossa igreja, e nós orarmos, e ele sair daqui enxergando, nós ficamos entusiasmados, alegres, regozijando. Amanhã nós vamos contar para todo mundo o nosso serviço. Mas você não parou para pensar até hoje, que todos nós aqui tivemos os nossos olhos abertos, e hoje nós não contemplamos apenas a criação física do Senhor, mas a nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quarto lugar, irmãos, diz aí o texto, que Ele veio para libertar os oprimidos. Se tem uma coisa que o diabo faz e faz muito bem, é oprimir as pessoas. E diz o texto que Jesus veio para libertar os oprimidos. Agora eu queria que você olhasse para mim, por favor. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não acredito em possessão de crente, mas eu acredito em opressão de crente. Muitas vezes nós somos salvos, nós somos discípulos de Jesus, nós cantamos que a alegria do Senhor é a nossa força, mas as pessoas olham para nós somos carrancudos, tristes, cabisbaixos, depressivos. Talvez o seu colega de trabalho é mais alegre do que você, é mais feliz do que você. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você já foi salvo por Jesus. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas é uma pessoa triste, oprimida, sem graça. Crente triste é péssimo testemunho, irmãos. Às vezes nós somos os mais carrancudos da nossa família. Somos os mais fechados no nosso trabalho. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Às vezes nós somos eufóricos,
Pergunta às pessoas que convivem com você, se você é alegre, se você dá um bom testemunho para os seus colegas de trabalho. Vantuil trabalhou 30 anos comigo. Quando eu vi ele entrar a primeira vez, eu falei, ele me conhece mais do que qualquer um aqui. Pergunta à minha família que convive comigo, minhas tias, se eu sou o chato da família, se eu sou o carrancudo da família, o cara feio da família, o cara fechado do departamento. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, ser triste é um mau testemunho, é um péssimo testemunho. Nós não podemos permitir que o diabo venha nos oprimir, nos entristecer, colocar coisas na nossa mente, no nosso coração. Irmãos, você não tem noção quantas vezes eu costumo expulsar o diabo por semana de mim mesmo. Ele vem com as futriquinhas assim, põe o bicho para correr. E você, rapaz, me colocar batida aqui? Um dia, 2, 3, não. Que isso? Tem alguma coisa errada? Irmãos, a Bíblia diz, e foi promessa de Jesus, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. A Bíblia diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho da sua luz. A Bíblia diz que Jesus manifestou para destruir as obras do diabo. Tem hora que você tem que pôr a mão na sua cabeça. Fala, bola para cima, rapaz. Que isso? Você não é coitado, você não é coitada. Coitado é o diabo que não tem nem onde morar. A Bíblia diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Esse sujeito que não tem casa, não tem nada, e vai para os quintos infernos, vai me amedrontar? Em quinto lugar, irmãos, diz que ele veio apregoar o ano aceitável ao Senhor. Quando dava 7 anos, a terra descansava. Mas quando dava 7 vezes 7, 49 anos, era o ano do jubileu. Aquelas pessoas que perderam tudo, porque tinham dívidas, aquelas pessoas que foram levadas escravas, elas recebiam tudo aquilo que elas tinham perdido de volta, elas eram restituídas. O texto diz que Jesus veio para isto. Jesus é o nosso jubileu. O ano de jubileu é o tempo da oportunidade, irmãos. As nossas dívidas foram canceladas. A terra foi devolvida aos donos originais, que somos nós, irmãos. O ano do jubileu é manifestação da graça, irmãos. Por meio de Cristo, irmãos, os nossos pecados foram cancelados. O céu, que deixou de ser a nossa morada por causa do pecado, voltou a ser a nossa morada, irmãos. Agora, irmãos, as reações das pessoas diante do sermão de Jesus. Primeira reação, irmãos, eles ficaram maravilhados. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Primeira coisa, o que, irmãos? Maravilhados. Eu fico pensando, você ouvir Jesus pessoalmente, que nós estamos ouvindo ele aqui, eu tenho certeza, mas direto, pessoalmente, a voz dele, olhando o rosto dele, vendo o semblante dele, o mover dele, eles ficaram encantados. É igual o Sermão do Monte, diz lá, que quando Jesus acabou de pregar, eles ficaram encantados com Jesus, porque Jesus pregava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Mas também, com o encantamento, surgiu o preconceito. Olha aí, no verso 22, não é este o filho de José? Como pode tanta sabedoria vinda dos lábios de um carpinteiro, de um filho de carpinteiro? Notaram
que a maravilha, que o encantamento começou a dar espaço ao preconceito. Segundo, irmãos, eles ficaram enciumados. Por quê? Olha o verso 23 comigo, por favor. Disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Eles queriam que Jesus realizasse milagres lá. Mas Jesus não realizou. Jesus pregou a palavra, eles ficaram enciumados. Gente do céu, maravilhados, chocados e enciumados. Agora, irmãos, preste atenção, verso 24 em diante. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a cidade, ou em toda a terra. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã e os sírios. Irmãos, eles ficaram admirados com a forma de Jesus pregar e ensinar. Não tardou, eles ficaram irados. E o encantamento se converteu em hostilidade. Sabe por quê? Porque Jesus citou pagãos aqui no texto. E ele citou 2 episódios. O primeiro, quando Elias foi enviado por Deus para Sarepta, que significa fornalha, para cuidar de uma viúva da região de Sidom, da mesma região de Jezabel, que era a mulher mais odiada pelos judeus. E lá, Elias cuidou, alimentou. E a primeira narração de um milagre se dá ali. Segundo, Jesus conta a história que havia muitos leprosos nos dias de Eliseu. Mas Eliseu curou o capitão do exército inimigo, Naamã. Irmãos, pensa bem, Jesus diz o seguinte: olha, vocês serem ingratos a Deus, Deus deixou vocês de lado e as viúvas de vocês, e foi realizar milagres lá em Sidom, onde veio Jezabel. Por vocês serem duros de coração, Deus deixou vocês aqui e foi curar o sírio Naamã, capitão do exército opressor. Irmãos, a mensagem de Jesus, na hora da aplicação, bateu de frente com o exclusivismo judaico. Por quê, irmãos? Porque eles se sentiam superiores aos outros povos. Sejamos honestos. Tem hora que nós achamos que nós somos melhores do que os traficantes, do que as prostitutas, do que os drogados, do que os pedintes. Você já notou que muitas vezes nós aferimos a nossa sanidade mental, porque tem um doido na família? Quando você olha um doido, você fala assim: aleluia, eu não sou ele. Está vendo como que eu sou normal? Como que nós aferimos a nossa moralidade? É apontando a imoralidade dos outros. Era isso que os judeus faziam. Diz o texto que Jesus veio para pregoar um ano aceitável ao Senhor. E aqui eu separei 3 lições para você e eu agora, em forma de aplicação, que eu queria que você olhasse para mim e que você prestasse bastante atenção. Primeiro, irmãos, temos que amar a verdade quando esta nos esclarece, mas não podemos odiá-la quando ela nos acusar. Os irmãos lá de Cafarnaum, eles amaram a pregação de Jesus, enquanto esta
trouxe luz para a mente deles. Mas eles odiaram a mensagem de Jesus, quando esta os acusou. Toda vez que você ouvir a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus te consolar, mas deixa a palavra de Deus também te disciplinar. Deixa a palavra de Deus trazer consolo e esperança, mas deixa a palavra de Deus também te disciplinar, te corrigir, te pôr para frente. Às vezes, irmãos, nós ficamos encantados quando a palavra traz alguma esperança para a gente, mas quando a palavra de Deus nos acusa, nós ficamos com raiva da mensagem e do mensageiro. No caso aqui, meu que prego, vocês ficam com raiva de mim muitas vezes. Questione primeiro se eu estou pregando o texto ou não, para depois fazer qualquer tipo de julgamento. Os crentes da região da Galácia estavam com raiva de Paulo, porque Paulo lhes pregava a palavra. Irmãos, olhe se a mensagem é fiel. Se ela for fiel, receba-a. Alguém já falou comigo assim: essa carapuça é para mim? Eu falei: se for, você amarra até a ponta do pé e pede Jesus para tirar. Toda vez se a palavra servir para você, põe a carapuça até na ponta do pé, dá um nó e pede o Espírito Santo para tirar. Para com esse negócio de ficar encantado com a mensagem quando ela traz luz para a sua mente e ficar chateado quando ela te acusar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, irmãos, você e eu vivemos no ano do jubileu. Jesus trouxe as boas novas de salvação aos pecadores falidos, cura aos aflitos, aos rejeitados, aos cegos, aos escravizados por espíritos malignos. E você e eu temos que sair por aí e anunciar isso para as pessoas. Sair por aí orando pelas pessoas em nome de Jesus, orando pelos falidos, pelos aflitos, pelos rejeitados da cidade. Parar de querer abraçar apenas os cheirosos, os bonitos, o de moral ilibada, aqueles que são aceitos em todos os lugares. Está na hora de nós subirmos os morros da cidade, está na hora de nós entrarmos na boca de fumo, está na hora de nós termos um ministério na cadeia da cidade. Está na hora, irmãos, em nome de Jesus. Está na hora de nós pararmos de querer ter os bonitinhos do nosso lado. Está na hora de nós trazermos para perto de nós aqueles que ninguém querem. Para com essa bobagem, ficar assim, que nós temos que zelar pelo nome da nossa igreja. Para com isto. Nós não somos chamados para nos preocupar com o CNPJ. Nós somos chamados para preocupar com pessoas. Que a igreja vai ser mal falada, a igreja vai ser mal falada. Deixa falar. CNPJ é CNPJ. CNPJ não tem alma. CNPJ não vai para o céu, nem vai para o inferno. Deixa as pessoas entrarem, se sentir bem no nosso meio. Se os homossexuais quiserem entrar aqui rebolando, que entre. Vão ser bem acolhidos. Tem que ouvir a mensagem de salvação. Se os traficantes daqui da cidade quiserem um lugar para frequentar, que tal frequentar aqui? Falar para os traficantes da cidade: rapaz, você sabia que tem um banco gostoso, tem ar-condicionado te esperando? Chega de ser essa igrejinha para bonitinho, para engomadinho, para perfumado. Eu, quando entrei nessa igreja, não era nem engomadinho, nem perfumado, eu era catinguento. Meu casamento estava na bancarrota. Estava separando da minha mulher, já não cuidava mais dos meus filhos, andava bêbado dia e noite. Alguém me acolheu, alguém falou de Jesus para mim, alguém orou por mim, alguém expulsou espíritos malignos de dentro de mim. Está na hora de nós fazermos o mesmo. Está na hora de nós pegarmos as nossas crianças na escola dominical e ensiná-las a orar em nome de Jesus, a crer em Jesus, a amar Jesus. A gente está querendo ensinar as nossas crianças a serem bons cidadãos apenas. Só ensina moral, só moral e só moral.
Cadê Jesus, o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado? Está na hora de nós ensinarmos os nossos filhos a orar para libertar as pessoas. Dizer para os nossos filhos que os coleguinhas deles são pecadores falidos. Está na hora, irmãos, de nós colocarmos a cara para fora e mostrar para a sociedade que tem uma igreja que crê que Jesus pode mudar a vida das pessoas. A gente tem que transferir isso para os pentecostais. Trabalho nosso. É nosso e mais de ninguém. Fulano tem uma vida torta na sua igreja, tá? Continua torto, está empenado ainda. Mas nós temos um lá que ele é expert em desentortar a gente. Mas geralmente ele chama Jesus de Nazaré. Esse desentorta. Este restaura. Se não dá restauração, ele ressuscita. Terceiro, irmãos, o que o povo não desejava e que rejeitou, que é o ano aceitável ao Senhor, um dia terá que enfrentar Isaías 61:2. Você vai ficar assustado agora. Isaías 61:2. Isaías 61:2. Isaías 61:2. Vocês notaram que Jesus não falou a segunda parte de Isaías 61:2. Eu vou ler o 61:1 e 2. Olha comigo aí. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o quê? O ano aceitável do Senhor. E Jesus parou aqui. Quem não aceitar essa mensagem, o resto é para ele. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram. Quem não aceitar o ano aceitável do Senhor, ele vai ter que responder no dia da vingança do nosso Deus. Jesus veio para pregar a graça, mas ele vai voltar como juiz. O tempo da graça vai cessar. Ou você entrega a sua vida para Jesus hoje, você que entrou aqui essa noite. Ou você acerta a sua vida com Jesus hoje, porque hoje é dia aceitável do Senhor, mas o dia que ele voltar vai ser dia de vingança. Então é hoje, é agora, é a partir deste momento que nós temos que sair também para falar para a nossa família, para os nossos vizinhos, para aqueles que Jesus falou. Olha para mim, gente. Isso não é brincadeira não, isso é palavra de Deus. Eu li texto aqui, falei muito pouco. Não sei se vocês perceberam. Pregação minha curta, 30 e poucos minutos. Eu li texto praticamente aqui. Eu citei texto praticamente aqui. Eu fiz paráfrase de texto. Só para dizer para você e para o meu coração. Está na hora de nós falarmos sim para a palavra de Jesus. Todos nós ouvimos Jesus falar todo dia. Toda semana. Sabe o que a gente tem feito? Expulsado Jesus. Como os moradores de Cafarnaum fizeram. Sai daqui. Eu gostei do que o senhor falou no início. Mas o que o senhor falou no final, não quero para mim. Saia daqui. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Vamos lá? Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Agora põe o dedo, aponta para você. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração.
Vamos colocar de pé, irmãos. Deus disse para o povo de Israel que eles eram homens de dura serviço. É isso aqui, ó. Vamos pedir que o Espírito Santo derrame azeite dele aqui, ó, para que a dobradiça possa se curvar diante do Senhor. Um dia, eu fui convidado para falar assim num grande evento, com mais de 1.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas. E eu percebi que as pessoas estavam usando uma palavra menos religiosa, né? A palavra reflexão. Para o espírita, o padre, terceiro fui eu. Falei, pera lá, reflexão. Todo mundo falando isso, ninguém queria falar pregação. Aí foi a minha vez, falei, olha, irmãos, eu quero uma reflexão aqui com vocês hoje. Refletir significa fletar para baixo, curvar para baixo. Eu quero pregar uma mensagem para que você possa depois refletir. Que tal nós refletirmos hoje? Que tal a gente deixar que o Espírito de Deus percorra a nossa alma? Que o Espírito de Deus mexa conosco. Que nós saiamos aqui diferentes, cheios do Espírito, aceitando a palavra de Deus como ela é, como palavra de Deus, sendo ela nos consolando ou nos disciplinando. Eu queria orar com você e por você neste momento. Ô Pai, nós precisamos, e eu quero, ser quebrantado esta noite, ser mexido esta noite, ser tocado pelo Teu Espírito esta noite, porque tenho falhado muito, ó Pai. Ouço toda hora palavras de Jesus ecoando no meu coração. E às vezes percebo que sou duro, insensível. Às vezes não gosto de determinadas palavras, porque mexe comigo. Mas hoje eu quero ser quebrantado, quebrado pelo Senhor, para que eu possa ser curado. Se tem alguém aqui, ó Pai, que quer isso também, que o Senhor nos quebre esta noite. Que Tu nos restaures esta noite, ó Pai. Para que nós possamos ser mais sensíveis à voz do Teu Espírito. Que nós deixemos a Tua palavra entrar na nossa mente e no nosso coração. Seja para nos consolar, para nos exortar, para nos admoestar, e seja para nos disciplinar, ó Pai. Porque é palavra de Deus para nós. Esta noite, se tem alguém aqui que é insensível, Pai, que ainda não entregou a vida para Jesus, que essa pessoa possa tomar essa decisão, que ela possa, Pai, reconhecer que ela é pecadora, e que hoje é o dia, o ano, a hora aceitável do Senhor. Se tem algum de nós aqui, ó Pai, que está vivendo longe do Senhor, uma vida fria, sem graça, que está sendo oprimido, oprimida, tem vivido uma vida triste, sem graça, que essa pessoa possa ser santamente contagiada pelo Teu Espírito, Deus, e que ela possa ser a pessoa mais feliz do trabalho dela, a pessoa mais agradável da família, ó Pai. E que ela possa dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Que todos nós possamos
ter este fruto bendito do Espírito Santo, que é alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Expulsa, ó Pai, toda tristeza, toda opressão, tudo aquilo que é maligno na nossa vida, ó Deus, que não nos faz gritar, berrar, mas que nos entristece, que gera dor, que gera mau humor. Tenha misericórdia, ó Deus. Restaura, Senhor, famílias no nosso meio, Pai. Restaura a relação entre pai e filho, mãe e filho, marido e mulher. Restaura para o louvor da Tua glória, Senhor Deus. Que o culto de hoje seja um divisor na vida de muitos aqui, ou de todos, ó Pai. Que nós não sejamos jamais o mesmo depois deste momento, ó Pai. Que sejamos melhores, cheios do Teu Espírito, ó Pai. Que nós tenhamos prazer na lei do Senhor, que nós tenhamos prazer em louvar e bendizer o Teu nome, que nós tenhamos prazer em ouvir a Tua palavra, Deus. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade, e que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam uma bênção, Senhor Deus, redentor, santificador, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Amém. E amém.